Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Neste conteúdo iremos falar sobre um case de investimento fora do radar, sobre uma empresa do setor elétrico, é uma hold que atua especificamente no segmento de transmissão de energia e também de geração. Estou me referindo à Alupar, uma empresa que recentemente alterou a sua política de pagamento de proventos, também vem aumentando esses dividendos nos últimos anos e o que nós podemos esperar desse case de investimento para o futuro. Então vamos aqui conhecer o case, falar sobre uma empresa que tem um diferencial e que tem algumas vantagens competitivas que eu vou trazer nesse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Eu quero agradecer a todos que acompanham aqui o canal no YouTube, também o meu Instagram. E no último relatório da Anbiba, eu fui eleito aqui no ranking, na categoria de investidor independente, no top 10 aqui, ficamos na segunda colocação. Eu quero agradecer bastante vocês que acompanham o meu trabalho, estou muito feliz com isso e continuo e espero continuar entregando conteúdo de qualidade. Então vamos aqui falar sobre a Alupar e alguns pontos que eu quero destacar nesse case de investimento. Como eu disse no início, uma empresa que atua especificamente no segmento de geração e transmissão. Ela atua em 3 países, Brasil, Peru e Colômbia. Vamos ver aqui uma empresa que atua de forma inclusive internacional. Ela tem 27 ativos de transmissão e uma extensão aqui das suas linhas de transmissão em todo o Brasil, no Peru e também na Colômbia, de quase 8.000 quilômetros de extensão. Uma empresa que ela vem aumentando ano a ano essas linhas de transmissão e aumentando a sua RAP, a sua receita anual permitida. É o que a gente vê, esse potencial de crescimento na empresa. Ela tem 8 ativos de geração hidrelétrica e um complexo de geração eólica. E 100% da empresa, o seu controle é privado, tá? Tá aqui o mapa de atuação dela, então principalmente aqui a sua atuação é no Brasil, ela tem aqui também no Peru e Colômbia, então a gente pode ver inclusive essas linhas aqui são as linhas de transmissão nesse mapa, né? Ela tem aqui parque eólico de geração de energia lá no Nordeste e tem as suas hidrelétricas aqui distribuídas por todo o país. Então ainda para a gente conhecer um pouquinho sobre o case de investimento da Alupar. E a sua governança, a sua composição acionária. O controlador possui 53% das ações. E a empresa aqui ela tem como free float de 47%. Essas são as ações em circulação. Ela tem a ação ON, então ela tem a Alup 3, a Alup 4, as preferenciais e também tem Unity. E a Unity ela é uma composição de uma ON mais 2 PNs. Então essa aqui é a característica da governança da Alupar. E o seu segmento de listagem na B3 é nível 2. Não é um dos melhores segmentos, tá? É um segmento intermediário. Ela tem de patrimônio líquido mais de 10 bilhões e o seu valor de mercado atual em 8 bilhões. O que nós podemos constatar logo no início? É uma empresa que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Então o seu preço sobre valor patrimonial está menor que 1. Então é uma empresa que ela tem aí uma certa atratividade no seu valuation, que a gente vai ver aqui durante o vídeo. Eu quero mostrar esse gráfico para vocês, que é a evolução das transmissoras da Alupar em quilômetros. Então a gente vê aqui, esse gráfico começa lá em 2001, a empresa lá em 2002 começa com 576 quilômetros de linhas de transmissão. E vem ano a ano aqui aumentando, chegando agora no patamar em 2022 no final com 7,9 mil quilômetros de extensão das suas linhas de transmissão. E ela tem alguns projetos em andamento e a ideia é ir participando de leilões, né, construindo essas novas linhas de transmissão e aumentando a sua receita anual permitida, a sua RAP. E assim a empresa ela vai crescendo, inclusive vai gerando mais caixa para o acionista, pagando mais dividendos. Então qual que é a perspectiva nessa empresa? É uma empresa que ela mistura um case aqui de boa pagadora de dividendos, ao mesmo tempo ela tem uma expectativa de crescimento.
Então, se eu for colocar um paralelo aqui da Alupar com a Taesa, uma empresa ainda que está no processo de evolução e assim crescendo para poder trazer esse aumento de proventos ao longo do tempo e também gerando valor para o acionista. Por isso que eu gosto tanto da Alupar, lembrando que não é uma recomendação de compra, a ideia aqui é a gente aprender sobre o case de investimento. E é uma empresa, como eu disse, ela participa dos leilões das concessões, então ela vai dar o seu lance, participar com demais empresas e poder ali pegar aquele bloco de linha de transmissão e construir as linhas e fica por grandes períodos recebendo a receita. Essa receita ela tem certa previsibilidade, o que traz aí para as empresas, principalmente do setor de energia elétrica, essa previsibilidade, uma questão mais constante, uma empresa que tem pouca variação, pouco beta, então traz aí mais tranquilidade para a carteira de longo prazo. É uma carteira que fica mais estável. Olha só os contratos de concessão, eu quero destacar aqui, eu peguei isso aqui lá no site de RI da Alupar. Olha o que é legal aqui, a gente verificar o término das concessões, dos contratos. Então as suas linhas de transmissão tem períodos aqui de contratos bem extensos, estão terminando lá em 2031, 32, né? A gente vê aqui contratos terminando em 2034, e aqui embaixo 37, 38, então contratos longos, né? Tem aqui até 2047, 2046. Então as suas linhas de transmissão, essa é a característica, ela fica por longos períodos participando aí, recebendo a sua receita líquida e entregando, né? Mantendo as linhas funcionando, gerando energia, e é daí que ela vai conseguir remunerar o seu acionista. Esse gráfico aqui, ele demonstra a receita líquida da empresa ao longo dos anos. A gente vê aqui que de 2013 a 2019 fica aqui constante. Depois os novos projetos começam a entrar em funcionamento, a empresa começa a aumentar a sua RAP, a sua receita anual permitida. A gente vê aqui uma evolução até no ano de 2022, nos trimestres aqui, uma queda na RAP da Alupar. E o lucro líquido, que é a última linha do demonstrativo, do DRE. Então a gente verifica aqui, né, uma evolução do seu lucro líquido. 2019 começa a aumentar e em 2022 ela teve aqui 1,6 bilhões de lucro líquido durante todo o ano, tudo bem? Então, essa é a evolução do lucro líquido. E esse gráfico aqui demonstra o patrimônio líquido da empresa, né? Como cresceu o patrimônio da empresa durante os últimos anos. Então, lá de 2013 a 2022. Então, uma empresa que tem uma forte geração de caixa, aquela previsibilidade possui ali no final geração de caixa que vai aumentando o patrimônio líquido da empresa. Então, gera valor para o acionista ao longo do tempo. E a dívida líquida? A gente vê um aumento aqui da dívida líquida, a alavancagem da empresa aqui nos últimos 2 anos principalmente, né? Vê aqui um aumento considerável, né? Uma empresa que ela tem uma forte disciplina financeira, vamos falar aqui da alocação, então a empresa quando participa dos leilões, ela tem a característica de ser menos agressiva. Então ela busca aqueles projetos onde ela consegue colocar ali a sua taxa, a sua remuneração adequada, ela não se expõe tanto, então ela tem uma forte disciplina, o que traz aí também isso um reflexo na sua dívida. É uma empresa que ela tende a deixar controlada a sua dívida. A gente vê que mesmo aumentando a dívida líquida aqui, se eu comparar com o EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, né, fazer aqui uma comparação da dívida líquida com o EBIT, a gente verifica que aumentou aqui para 3, então ela está com um múltiplo de 3 vezes dívida líquida sobre EBIT, então está próximo da sua média histórica, que é de 2,8, então acredito que nada muito fora. Então é claro que isso aqui vai depender também da taxa de juros, a gente viu que a taxa de juros em patamar elevado acaba prejudicando aqui a empresa no quesito alavancagem, tudo bem? Esse gráfico aqui ele demonstra os indexadores da composição do endividamento da empresa, o indexador. A maior parte da dívida da empresa está atrelado ao IPCA e ao CDI, tudo bem? Então o CDI aqui, estando a taxa de juros mais alta, o CDI vai estar mais alto e traz aí um reflexo direto no aumento desse endividamento, na diminuição aí do lucro da empresa. A gente viu aquela queda de lucro, basicamente pode atrapalhar nessa questão. E quanto aos dividendos? Vamos falar aqui do que interessa. Uma empresa que está atualmente com 4,5% de dividend yield. Tem um gráfico aqui de pagamento dos seus dividendos dos últimos anos. A gente vê aqui de 2019 um aumento progressivo. E a empresa, inclusive,
ela anunciou proventos agora com previsão de pagamento aqui até 17 de julho de 2023. Então tem que aprovar na Assembleia e a empresa tem 60 dias para pagar. Ok? Então uma empresa que vai pagar inclusive 422 milhões, o que dá R$ 1,44 por ação e unit. Então um aumento aí de proventos de um ano para o outro em base aqui dos dividendos pagos em 17%. Olha o yield da empresa aumentando, saiu no patamar de 3% para 5%. O que é importante, o investidor de longo prazo que vai acumulando, ele trava o yield. Então vira o dividend on cost dele, a empresa ela pode seguir, vai aumentando os seus lucros, ele trava esse dividendo e carrega lá para frente. É isso que é importante, poder carregar as suas posições por longos períodos e assim o seu dividend on cost vai aumentando. E como eu disse, a política de proventos da empresa ela foi alterada. Ela tem uma política agora, dividendos obrigatórios de 25%, né, do lucro líquido da empresa, com dividendos intercalares mais dividendos adicionais. E temos aqui a periodicidade, que o pagamento desses proventos, toda vez que ele é aprovado em Assembleia, tem 60 dias para serem pagos. Então não vai ficar segurando para pagar no outro ano, não. Vai ter uma periodicidade melhor, o que traz para uma carteira também previdenciária, uma carteira de longo prazo, mais tranquilidade no recebimento dos proventos. E acaba a empresa fixando as datas. Então ela traz geralmente agora 3 datas específicas para pagar esses proventos, o que traz aí mais previsibilidade. E além dos dividendos, a empresa anunciou também uma bonificação de ações, o que dá aí 4 ações novas para cada 100 possuídas. Então o investidor que tem 100 ações da Alupar, ele vai receber mais 4 ações. Então essa bonificação aí na razão de 4%. Então algo que também gera valor para o investidor que possui, que mantém as suas ações por longos períodos. Olha a importância de manter os proventos. Vamos falar um pouquinho sobre o valuation da empresa. A gente viu aqui que ela negocia abaixo do valor patrimonial, como eu disse, e é uma empresa também que está abaixo da sua média histórica no PL. Então a razão preço sobre lucro, a gente sabe que esse múltiplo, quanto menor, melhor. A empresa veio aqui, ó, ficando mais barata, né? Não teve uma queda tão considerável da sua cotação. Aqui não teve muita alteração do seu preço, mesmo com o mercado turbulento o mercado muito estressado nos últimos meses. Ela vê que tem pouca oscilação, uma empresa que ela aumentou o seu lucro. Então o que aconteceu? Joga o PL aqui abaixo da sua média histórica, tá? Então está negociando com o PL abaixo do que ela praticamente aí ela teve nos últimos anos. E quais são os riscos? É muito importante a gente citar os riscos de investir. Qual que é o risco, basicamente, ao meu ver, de se investir na Alupar? É a taxa de juros permanecer por muito tempo em patamares altos. Isso aí acaba refletindo no lucro da empresa, como qualquer empresa, né? Então ela tem um endividamento, a gente viu ali que o CDI está atrelado na sua dívida, então aquilo acaba refletindo e acaba piorando o resultado financeiro no demonstrativo, no DRA, acaba diminuindo o lucro líquido, tá? Então qual é o outro risco também? A empresa ela mudar a sua característica. Ela tem ali uma disciplina de alocação, ela não vai muito para cima dos leilões, ela garante ali certa rentabilidade, algo ali que ela consegue ter de retorno, né? Um bom TIR para o acionista, para o negócio em si. Então se ela perder essa mão, ela pode ter aí alguns problemas. E um outro risco, ao meu ver, é regulação direta do governo. O governo começar a incidir em regulação, né, às companhias. Ter aí anualmente a possibilidade de reajuste das taxas da RAP. Então isso aí pode prejudicar, então uma regulação de forma errada do governo pode trazer alguns prejuízos para a empresa. Então, eu trouxe aqui o case da Alupar, inclusive no final falei um pouquinho dos riscos. Todo investimento vem aí acompanhado, não existe almoço grátis, vem acompanhado de algum risco, a gente tem que estar sabendo. Por isso que uma boa carteira diversificada, não se expor muito em um case de investimento faz todo sentido. E você, tem Alupar na carteira? Me deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!